Existe uma minoria de desenhos animados que não tem vilões. Isso é muito estranho. Isso me deixou bem espantado, pra falar a verdade, porque eu nunca tinha reparado em algo desse tipo. Provavelmente quando você vai assistir a algum show novo, você fica bem atento para descobrir quem é o vilão dali. E geralmente nós conseguimos descobrir depois de um tempo. Só que às vezes os vilões não aparecem e a gente nem se lembra que ali deveria ter um. Então, eu resolvi pegar alguns desses desenhos para mostrar para vocês. E assim como eu fiz aqui na comunidade do canal, deixa nos comentários os desenhos animados que vocês já sabiam que não tinham um vilão principal, que só tava ali para causar o caos e deixar os outros na pior. O primeiro desenho é o Maçã e Cebola. Esse é um desenho bem novo que ainda tá para sair a segunda temporada, mas que já deu para perceber que o desenho é bem family friendly e não vai ter um vilão para atormentar a galera. Mas mesmo assim, o desenho consegue prender a nossa atenção porque ele é bem divertido e tem personagens bem engraçados e bem simpáticos também, que faz você esquecer de qualquer tipo de vilão. Esse desenho se passa em um mundo povoado por alimentos que têm consciência, e eles vivem em sociedade normal, normalmente como se fossem humanos comuns, tipo, nada de diferente. Os protagonistas são o Maçã e o Cebola. Eles já são quase adultos e acabaram de chegar nessa cidade nova, que é a famosa Cidade Grande. Então, o maior desafio deles e o grande vilão da história são eles mesmos, porque eles estão tentando se ajustar a esse novo mundo que é totalmente diferente para eles. Logo no começo, apareceu um cara que eu até diria que poderia ser algum tipo de vilão. Só que ele era muito gente boa e até ajudou o Maçã e o Cebola a escaparem da prisão. Esse cara é gente boa demais e não tem nem como colocar ele numa lista de vilões, porque ele ajudou o Maçã e o Cebola e eu não me lembro porque ele estava preso. Só que com certeza foi coisa leve, ele não merecia. Ele tinha todo aquele naipe de vilão, uma voz bem assustadora, só que ele era muito gente boa. Então acho que isso poderia ser uma lição de não julgar as pessoas pela aparência. Lembre sempre disso. Oi, eu sou o Caco. Prazer em conhecer vocês. O segundo é o Acampamento de Laszlo. Esse é bem antigo. E pra falar a verdade, dá uma baita nostalgia em estar comentando algo sobre ele aqui com vocês, porque ele faz parte da infância. Quem é mais velho provavelmente me entende. Eu não consigo me lembrar de nenhum vilão nesse desenho, e eu vou explicar o porquê. O desenho se passa em um acampamento que se chama Acampamento Rim, que é conhecido por todo mundo que é velho, porque ele é cheio de cabanas antigas, com um pier quebrado e sendo considerado o pior acampamento que existe ali no universo do desenho. O chefe do lugar é o Sr. Alce Lumpus. Ele explora os escoteiros e o seu assistente, que se chama Bananinha. Mas nada que possa colocar ele como um vilão. Não, ele é apenas ele é apenas um aproveitador, nada demais. O protagonista é o Laszlo, e ele sempre entra em conflito de alguma maneira com as escoteiras do acampamento das Bandeirantes. Mas nada além disso. Nunca aparece ninguém que possa entrar nessa lista de vilões. Você sabe aquele típico cara que aparece na escuridão, com os olhos vermelhos, dando aquela risada maléfica? Não, isso não acontece. Nunca, pelo menos. Não que eu lembre. Eu não consigo me lembrar porque eu tenho tanta coisa na cabeça sobre desenhos que fica bem difícil de se lembrar de algumas coisas. Principalmente do Acampamento de Laszlo, que é um desenho bem antigo, parte da minha infância. Eu lembro que eu assistia quando eu tinha 9 anos. Enfim, eu não consigo considerar as Bandeirantes ou Lumpus como vilões. Isso seria muito sem sentido, pelo menos pra mim. Lembrem-se de que o código dos escoteiros é mais importante na estrada. Titio Avô. Meu cara, eu sei que esse desenho não é de lá suas melhores qualidades no mundo dos cartoons. Só que esse também pode ser considerado um dos desenhos sem vilões, porque na história de Titio Avô, ele para nas casas das crianças todos os dias e ajuda elas com seus problemas. Esse é o lema do Titio Avô, ajudar as crianças, todo mundo sabe. Ele tem uma maneira bem estranha de ajudar essas crianças, porque geralmente ele humilha elas um pouquinho, é um pouco demais, e elas acabam gostando dele mesmo assim, e isso eu não consigo entender. Eu acredito que se esse desenho era pra ter um vilão, esse vilão é o próprio Titio Avô.
mas isso vai muito da interpretação de cada pessoa. Eu não vejo vilão nesse desenho porque ele é muito sem sentido em tudo que ele mostra. Então mostrar o titio avô como um vilão também é uma maneira bem sem sentido de, né? Olha só o titio avô, cara. Ele nem tem jeito pra ser um vilão. Então eu acredito sim que titio avô não tem um vilão. E eu acho que você pode concordar comigo porque ele não tem história fixa. Todo episódio é algo diferente. E isso acontece muito nesses desenhos. Não tem um vilão. Porque não tem uma história, não formada pelo menos. Eu quase me esqueci, não existe bom dia sem um bom dia, preparado pra começar o dia, né? Com certeza. Doug Funny, esse até que podemos considerar que tinha um vilão, só que bem fraquinho, e que na realidade não queriam mal de ninguém, e sim atormentar, fazer uns bullying ali e nada mais, ficava por ali mesmo. Pra deixar mais claro, esse seria um valentão, e o nome dele é Roger Klotz. Esse era o máximo que nós poderíamos chamar de vilão, porque o desenho era muito focado nas coisas que aconteciam no dia a dia do Doug. Só que aí tá o problema, porque ele era um menino normal, com uma vida totalmente normal, nada de monstros ou pessoas de má fé querendo matar ele. Como por exemplo, o Roger Klotz é o vilão entre aspas do desenho, ele é o valentão do negócio. Se o Doug chegar, conversar com ele, ou os pais do Doug ir conversar com ele, vai parar por ali, porque o Roger, ele tava apenas fazendo bullying. Só isso e nada mais, porque ele não vai querer matar o Doug, ou algo do tipo. Se o Doug virar e dar um tapão na orelha dele, ele vai ficar por ali mesmo e já era. Não vai acontecer dele se esconder nas sombras e um dia bem inesperadamente voltar e, dar um tirão no Doug. Isso não vai acontecer. Então no desenho, era apenas o Doug enfrentando as coisas do dia a dia que é comum. Ele é uma criança e vai sofrer bullying. Eu sofri bullying, cara. Isso é normal, coisa de escola. E ele também vai enfrentar as cagadas que aconteciam na escola. Isso era o legal de tudo, porque traz a realidade. Porque a gente nem se dava falta de ter um vilão ali no negócio, porque o Roger era considerado o vilão de tudo. Só que na realidade ele era apenas um valentão, que se tomar um tapão na orelha, já resolve. O mais legal desses desenhos, com certeza, são as maneiras que eles conseguem contar as histórias pra gente. Se eles souberem desenvolver a história muito bem, nem precisa de um vilão, porque a gente vai se entreter tanto na história, que nada mais vai importar. Onde eu vou arranjar $25? Mãe! Um outro que não tem vilão, e eu não sei o porquê disso, é o show dos Looney Tunes. Eu acho que ficaria muito legal um show dos Looney Tunes com o vilão. Só que do mesmo jeito o desenho continua sendo ótimo, mesmo sem o vilão. O desenho é sobre companheiros de quarto que são bem famosos, tipo o Pernalonga e o Patolino. Todo mundo conhece eles. Eles estão em Los Angeles, bem ao lado de vários outros amigos, vários outros personagens que também são famosos. Eles estão morando em Los Angeles com vários amigos. Isso é muito legal. Tipo, tem a Lola, a Tina, o Gaguinho, o Frajola, Frangolino, Hortelino, Piu Piu, Vovó e vários outros. Todo mundo do show antigo. Isso é o mais legal de tudo. Esse desenho não tem um vilão nenhum, e isso com certeza se deve ao fato de ser bem voltado pro humor e pras coisas que acontecem no dia a dia, assim como o Funny. Sem contar que as conversas deles geralmente são bem mais voltadas pro público mais adulto. Então, o pessoal não liga pra vilão. O público adulto vai e entende as piadas, por exemplo, e se apaixona por aquilo. Você pode assistir esse desenho sem ter problema nenhum em ter que pedir um vilão pra dar graça pro negócio, porque realmente não precisa de um. Eles conseguem formar a história, eles conseguem desenvolver muito bem. Você assiste que nem vê o tempo passar. Esse é um dos meus maiores entretenimentos, assistir o show dos Looney Tunes, ou até mesmo Baby Looney Tunes, que também era muito legal. E como você quebrou a perna? Eu vim aqui fazer um exame e escorreguei quando subi nessa mesa. Nossa, ela é tão alta. Experimenta pra você ver. Clarence o Otimista. Nesse desenho, o Clarence é um menino bem espirituoso e que vê as coisas boas em tudo. Tudo ele tá gostando. Por isso que ele chega a ser bem besta de vez em quando, mas nada que dê pra relevar. O desenho te passa uma sensação muito boa, que não dá pra explicar direito de tão boa que ela é. O Clarencio tem várias aventuras com seus amigos e nunca apareceu nenhum vilão no desenho. Apenas coisas que lembrassem vilões, mas que na verdade não tinham nada disso. Se fosse pra suspeitar de alguém pra ser o vilão desse desenho,
de uma maneira bem esquisita assim e bem afastada seria o Gilby. Porque ele é um cara esquisito que nunca fala nada e tá sempre na mesma posição, nem se mexe pra falar a verdade. Isso parece meio suspeito pra mim, sei lá, quem sabe ele é um alienígena, não sei, apenas teorias. Mas fora isso, não temos nada de diferente no desenho, nenhum vilão, nada mais. Os episódios são repletos de lições que podem fazer a gente mudar a maneira de pensar sobre alguma coisa, e isso é o mais importante pra mim. Por isso que esse é um dos desenhos que eu mais gosto de assistir em um sábado de manhã. Recomendo vocês fazerem isso, vai lembrar da infância, tenho certeza. E agora, pra finalizar, o desenho Urso Sem Curso. Com certeza, esse também não tem um vilão, pelo menos eu acho, porque eu procurei e não encontrei nada. Os ursos moram em uma floresta da área da Baía de São Francisco, na Califórnia, e o grande desafio deles é lutar contra os seus instintos naturais e se esforçarem muito para se integrarem à sociedade humana, desenvolvendo comportamentos comuns de humanos, muito comuns, tipo comprar comida, fazer amigos e postar vídeos na internet, feito alguns youtubers aí nessa vida. Essa é a grande pegada do desenho, mostrar os ursos interagindo nesse mundo que não tem nada de normal para eles, mas que eles gostam muito. E assim como os outros da lista, esse também não é um desenho que tem um vilão. Geralmente isso acontece nesses desenhos que não tem muito foco na história, e eles conseguem driblar esse padrão de vilões que geralmente tá em todos os desenhos animados. E isso é muito legal, deixa tudo de uma maneira muito diferente, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Geralmente isso acontece muito em desenho que tem muito episódio filler, e isso é natural pra mim porque eu gosto de assistir, então tamo de boa. E aqui eu deixei os meus últimos 2 vídeos para vocês continuarem acompanhando o canal.